Sejamos bem-vindos ao nosso encontro matutino. Obrigado a você que faz a sua presença algo cotidiano em nossa história de vida. Obrigado a você que comenta, que discorda, que concorda. Você que está do outro lado, muitas das vezes podem falar que besteira que ele falou. Isso é direito de opinião, é algo que eu respeito, desde que mantenha o nível e a tolerância. Semana passada, né, tive o desprazer de ser atacado pelo menos umas 3 ou 4 vezes por um cidadão aqui de Gero Pedreira. Nem sei quem é, não conheço pessoalmente, e o tempo todo ele mandando mensagem no direct, para mim, lá via Instagram, via Facebook, e eu tive que aguentá-lo até chegar ao ponto de bloqueá-lo, para que ele entenda que pode discordar, só não pode ofender. Hoje nós estamos fazendo memória, que eu tinha que ter feito ontem, mas ontem, devido ao nosso corre-corre, muito assunto entrando em nossas redes, eu não falei, alguém já me cobrou, você não é católico mais? Eu sou católico ainda. Papa Francisco, né? 11 anos de Papa Francisco, e a gente lembra ainda hoje quando foi eleito o Papa Francisco, por volta de 2h30, 3 horas, estava eu no Banco Mercantil do Brasil, juntamente com o diácono Francisco, inimigo lá de Belfor Roxo, o diácono João Paulo, lá de Resende, e aí nos encontramos por acaso lá. Eu falei que ia escolher o nome Francisco se eu fosse eleito Papa. E falei no tom de brincadeira, ou então o nome Paulo, mas Paulo já tinha muito, Francisco não tinha nenhum. E aí daqui a pouco aparece a notícia na televisão que o Papa tinha sido eleito e o nome seria Francisco. Na mesma hora, o Francisco e o João Paulo falaram: ah, tá, você estava lá em convênio com o Papa Francisco, com Bergoglio, né? Foi mais ou menos isso. Bem, mas hoje também, no caso ontem, celebramos o Papa Francisco, fiz memória, rezei tudo, só não coloquei na rede social, mas hoje também quero fazer memória de Marielle Franco e Anderson. A Marielle Franco é um dos casos mais tristes de assassinato de reputação, né? A violência que a pessoa sofreu. No caso, aqui na década de 80, década de 90, até no ano 2000, nós tínhamos assim, a pessoa era assassinada, depois a conversa corria pelas ruas das cidades, falando que aquela pessoa era isso, era aquilo, e nunca ninguém desmentia. Marielle Franco foi um dos primeiros casos aonde ela foi assassinada, e no outro dia, eu lembro até hoje, eu fazia parte de um grupo de amigos, né, vamos dizer, chamar de amigos, que atacaram profundamente Marielle Franco, postando fake news, fazendo grupo tóxico, para ser mais exato, fazendo comentários referente à moral e à dignidade daquela mulher que foi assassinada. E também, no contexto ainda maior, a leitura que fazia. E o Anderson? Tipo aquela história do, tem tantos mil mortos, mas e os curados não contam? São justificativas idiotas que nós não podemos aceitar. E nesse sentido, é que hoje lembrar de Marielle Franco é lembrar de todas as mulheres pretas, todas as mulheres que estão aí lutando para manter sua dignidade. Mulheres assassinadas pela violência patriarcal e também pela a sociedade em si, seja a morte de fato ocorrida e a morte em vida. Por isso, hoje, lembrar de Marielle Franco é lembrar de todas as mulheres, todas as pessoas que sofrem. Aí o Anderson, e lembrar do Anderson é lembrar de todos os servidores que estão aí trabalhando para manter a sua dignidade e são colocados, né, vamos dizer assim, são assassinados no exercício da sua função. Bom, o evangelho de hoje eu não falei na abertura, estamos ouvindo Agnus Dei, Só em Ti Viver, é uma canção lá de 1993,
Eu lembro até hoje, quando eu ouvi a Rádio Catedral FM aqui no Rio de Janeiro, Rádio Catedral FM, que depois eu fui lá fazer um trabalho pastoral, estive na Rádio Catedral fazendo um trabalho pastoral pela Diocese de Nova Iguaçu durante 4 anos, 5 anos. Foi um prazer poder ter passado pelas ondas da Rádio Catedral como locutor, como animador de programa, mas também um prazer poder dizer que eu vi nascer a Rádio Catedral. E nesse sentido, o evangelho de hoje é João capítulo 5, versículo 31 ao 47. Continuamos a discussão, continuamos o bate-papo sobre quem é Jesus. E hoje, Jesus, mesmo depois dos milagres que ele realizou em Caná, na Galileia, mesmo com todos os milagres, os judeus queriam saber quem de fato é Jesus, quem é a autoridade. Muitos duvidavam de Jesus. Afinal de contas, Jesus não fazia parte de uma elite sacerdotal. Jesus não fazia parte de um grupo muito forte de donos de gado e gente. Jesus era um homem simples, era um leigo, e os padres e bispos e diáconos e todos vocês que exercem o ministério, vamos dizer assim, presbiteral, episcopal, diaconal em suas igrejas, lembre-se, Jesus foi um leigo. E assumam isso com consciência, né? Que ele não tinha nenhum grau da ordem, nunca usou estola, nunca usou mitra, nunca usou báculo, nem anel para dizer que era autoridade. E nesse sentido também, por isso celebramos Francisco ontem. Francisco é o primeiro Papa a abrir mão de certas coisas, né, que ainda se mantinha, embora Paulo VI abriu mão do trono e da coroa pontifícia, né? E nesse sentido é que Jesus hoje traz um testemunho. Ele fala que o testemunho dele parte do princípio do Pai. E ele fala que era comum no contexto histórico que todo mundo que viesse numa cidade, uma autoridade, viesse um arauto, viesse alguém dizendo: olha, chegou o príncipe fulano de tal, rei não sei da onde, rei não sei da onde, rei da banana, rei do manjericão, rei da manga, rei, e aí anunciava, então, príncipe não sei do quê. E Jesus não teve essa questão toda por interlocutores. Chegou, começou a bater papo e começou a discorrer sobre a lei, sobre Moisés e sobre o papel de cada um na realidade do mundo. Por isso, as autoridades queriam saber com qual autoridade ele vinha falar. E ele fala que é a autoridade que vem de Deus, a autoridade do Pai, sendo verdadeiro e ainda mais, fazendo uma alusão a João Batista, que João Batista veio, e João Batista tinha uma característica bem própria, né? A gente vê lá no texto de São João, quando ele fala que ele vestia com pele de camelo, que ele estava ali comendo mel silvestre, né, em gafanhotos, e aí dizendo que ele tinha um costume bem diferente dos outros. E Jesus não, ele está inserido dentro da realidade do nosso cotidiano. Esse é o desafio, acreditar no ser, no Deus poderoso, que se mostra, está no nosso meio. É aquilo que a teologia fala, é aquilo que Santo Agostinho fala, sendo plenamente homem, sendo plenamente Deus. Esse é o desafio, você acreditar nesse ser sagrado chamado Jesus de Nazaré, o Deus da vida. Embora muitos querem seguir aí no Antigo Testamento aquela ideia de uma teologia, né, da dominação. Eu fico por aqui, louvo a Deus pela sua vida, pela sua graça de nos ouvir, peço que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos ser fiéis à sua proposta de vida. Eu sou Daniel Nonato.